É bom estarmos de novo aqui e ver os semblantes dos irmãos. Temos tido lutas, mas até aqui nós podemos dizer benesse. Amém. Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Vamos ler do versículo 9, capítulo 2, versículo 9 em diante, de 1 aos Coríntios. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Acrescenta as tuas bênçãos, Pai, a tua palavra, no nome soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Às vezes a gente ouvimos pregadores que falam de coisas tão profundas e nós olhamos assim para eles e parece que não conhece nada assim das verdades de Deus. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, essas coisas é o que estão preparadas para nós. Mas Deus revelou isso. São poucos que podem enxergar, podem ver, podem ouvir. Não são todos. A própria Bíblia diz que a fé não é de todos. Paulo disse que ele tinha ido ao terceiro céu e ele viu coisas que ele não poderia falar às pessoas. O irmão Brana foi ao segundo céu e
falou coisas que muitas pessoas, até mesmo dos que assim dizem seguirem, não creem na totalidade daquilo. Porque quando nós deixamos que somente os 5 sentidos operem em nós, então o 6º sentido, ele não terá nenhum êxito em nossas vidas. E assim isso tem acontecido entre muitas pessoas. Querem viver do cheiro, querem viver do tato, querem viver do paladar, do olfato, mas não querem viver do 6º sentido, que é a fé. Amém. E a fé, ela é uma loucura. É verdade. Ninguém consegue explicar a fé. Tá? Eu acho até assim, às vezes a gente encontra uns panfletos para evangelizar, coisas assim, e que tem ali que um homem entrou num armazém e encontrou ali um pacote de paciência, um pacote de amor, tudo. Sabe, isso não... Isso é uma blasfêmia. Você não compra isso. A fé é dada. E a fé que é dada, o 6º sentido, quem dá é Deus. Nós não temos fé. Nós não nascemos com fé. Nós sequer nascemos perfeitos. Apesar de uma criança, o irmão Brana fala sobre crianças, e a criancinha morre, o próprio Jesus Cristo fala das crianças, deixa vir a mim as criancinhas, né? Porque dela é o reino do céu, ou seja, aquele que não recebe uma criança, tá? Então, mas mesmo assim não vem perfeita. É verdade. A criança, ela não tem a malícia, mas ela não vem perfeita. Era para vir perfeita. Mas o que aconteceu no paraíso, tá? Tornou-se todas as coisas imperfeitas. Então, você veja bem, só quem pode aperfeiçoar nós é Deus. Ele nos torna perfeitos. Porque se nós estamos em Deus e Deus é perfeito, então nós temos que ser perfeitos. Então isso é através de um novo nascimento. E nós não podemos ser um homem do 6º sentido. Apesar que nós temos que ter os 5 sentidos. Mas não quer dizer que eu não tenha, por exemplo, eu orei, acho que não sei se irmã, sua irmã, aquela senhora que eu orei que não sentia mais paladar. Ah, sim. Sara. E ela, depois do culto, foi se alimentar e sentiu novamente o sabor da comida. Por causa do cigarro, tinha Por causa do cigarro. na garganta. Coisa. Então, mas as pessoas podem viver sem o paladar. Eu sei que é ruim. Tá? Você pode viver bem sem visão, você pode viver bem sem tato, você pode viver bem. Tá? Mas você não pode viver bem sem o 6º sentido. É impossível. Tá? É por isso que eu já ouvi até mesmo uma pessoa lá no Brasil, lá em Fortaleza, uma laje, ele é predeiro, e uma laje caiu em cima dele, assim, e quebrou o fêmur, quebrou bacia e quebrou costela. E os médicos falaram que ele não iria mais andar. Tá? E aquilo foi o que mais arrasou com ele. Tá? E então, ele estava se preparando para se matar porque ele não iria conseguir viver. Assim. E ele às vezes me ligava gritando,
Ele é irmão de uma irmã lá da igreja. Me ligava à noite gritando, né, e eu orava por ele e aquela dor passava. Até que um dia veio uma inspiração e eu conversando com ele, ele disse, os médicos disseram que eu não ando mais. Eu disse, não se preocupa não, você vai andar. Ele disse, os médicos disseram que eu não ando mais. Eu digo, você não entendeu, você vai andar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmão. E graças a Deus hoje ele começou a dar os primeiros passos já com a muleta. Para quem não ia sair da cadeira de roda. Tá? Então, as pessoas entram nesse desespero. Mas quando você tem o sexto sentido, você não entra em desespero. Por isso que o homem sem o sexto sentido, ele não pode compreender as coisas de Deus. Porque se você for contar para uma pessoa natural, tá? E dizer para ela assim, olha, nós somos atendidos por um pastor que veio lá de Fortaleza. Essa pessoa vai dizer assim, não acredito, como é que faz isso? Ele não pode acreditar. E até mesmo, muitas vezes eu mesmo fico ali pensando, disse, meu Deus, como é que eu estou aqui? Eu mesmo fico pensando nisso. Já me colocou na palavra. Aham. Vinha cruzando com um evangelista no ônibus e eu contando do pastor, o meu pastor mora no Ceará e ele é ligeiro. O meu pastor que mora longe é só Jesus Cristo. Daí eu esperei que ele dasse quando ele está longe, porque Jesus Cristo está no meu coração, ele devia estar no teu. Tá vendo? As pessoas não compreendem. Veja que ele é um evangelista. Ele está dizendo que o meu pastor que está longe, você está entendendo, é Jesus. Você vê o tanto que as pessoas estão fora das suas mentes. Isso é loucura. Tá? Como é que eu posso dizer? Às vezes, eu até interroguei um cidadão, né? Um pastor dizendo que Jesus Cristo já tinha vindo. Né? O arrebatamento já houve. Né? E eu olhando para ele, né? Aí eu simplesmente olhei para Deus, o senhor está me vendo? Ele disse, estou, pastor. Você está me vendo mesmo? Estou. Você tem certeza que está me vendo? Estou. O que o senhor quer dizer com isso? Porque alguma coisa aconteceu, porque eu e você ficamos. Né? Entende? As pessoas não podem compreender as coisas de Deus. Mas vamos tomarmos umas mensagens aqui para a gente ler. O princípio e o fim da dispensação gentil. O irmão Branco disse, note que havia um homem com ele, seu servo, um rapaz espiritual. Olha só. O irmão Branco disse que esse rapaz ele era espiritual. E ia e derramava água nas mãos do profeta. Uma grande posição ele tinha. Né? Ele lavava as mãos do profeta, né? Trazia água, lavava os pés do profeta e tudo. Isso é uma grande posição. Que privilégio. Sabe? Nós é que perdemos as coisas. Sabe? Uma grande posição ele tinha. Porém, quando ele viu o exército sírio completamente em volta de Datã, tinha tudo encurralado, e ele disse, meu pai, olhai, que grande número, ora, estamos cercados. Agora isto é o natural. Nós sempre estamos olhando para as coisas naturais. Tá? Sempre estamos olhando para as coisas naturais. Quando tudo parece dar errado, apontando seus dedos para você, dizendo isso e aquilo. E o médico diz que você não pode ficar bom. E assim por diante. Isso é simplesmente uma coisa natural para você pensar. Ó, que coisa! Este é meu fim. Quantas pessoas não fazem isso? Porque vivem uma vida natural, olhando para as coisas naturais. Para mim, onde eu olho, eu vejo algo de Deus. E é nas mínimas coisas que eu estou vendo Deus. Não é nas coisas grandes. Ele diz, agora você pode imaginar como aquele profeta, ou aquele Geazim se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e ele disse, ora, eu não vejo ninguém.
Pois tem um anjo bem aqui agora. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Tá vendo? Sabe? Minha avó dizia assim, quando eu ia sair, eu assim, um piá, né? E ela dizia, o anjo da guarda te acompanha, meu filho. Aí eu cresço, aí o irmão Brena diz assim, aonde essa mensagem está sendo pregada, o anjo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora, ele diz, é um anjo, não é um anjo não, porque aqui está cheio de anjo. A sua. A Bíblia diz que eles estão a serviço, como eu estava falando lá, os irmãos lá em Novo Hamburgo, eu fui entrar no voo, né? E foi muito interessante essa viagem, só para vocês terem ideia. A pista de pouso de Fortaleza iria passar por uma reforma no dia seguinte. Eu tinha até lido isso no jornal. E veja bem, eu não me preocupei, porque o meu voo era um dia antes. Não me preocupei com nada disso. Não liguei para a empresa, nada, não me preocupei. E eu sempre chego no aeroporto no mínimo 1h30. Eu cheguei 1h30 exato antes do meu embarque. Tá? Então, quando eu olhei aquela fila grande da empresa que eu iria viajar, uma fila bem grande, eu disse, o que é que está acontecendo? E ali eu estava olhando no painel e eu vi que um voo tinha sido completado. Tá? E eles tiraram e colocaram o número do meu voo. Tá? Então faltava 1 hora para o número do meu voo. Já estava com meia hora na fila. Tá? Mas eu disse 1 hora e eu olhei assim, a coisa tão devagar, a fila saindo bem devagar. E quando eu olhei, faltava exatamente meia hora. Aí eu disse, olha, alguma coisa está errada, porque já era para mim estar no voo. Tá? E eu fiquei pensando, eu disse, Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E eu fiquei ali em espírito orando, e de repente uma moça sai assim, ó, de uma sala, e perguntou exatamente, olhou para mim. Ela se virou, estava bastante gente. Ela saiu, tá? E ela olhou para mim. E ela disse, voo 3161. Eu disse, sou eu. Ela disse, agora aqui. E me tirou daquela fila. E todo mundo ficou olhando. E ela disse, põe a mala do Senhor aqui. Tá? Aí eu fui pôr minha mala, ela me pegou a mala, pôs na balança. Ela disse, eu vou colocar o senhor nesse voo, mas também só vai entrar o senhor agora, não entra mais ninguém. Aí o rapaz, as outras pessoas olharam para ela e disse assim, vai dar confusão. Ela disse, pode dar, o voo está lotado. Nós vamos ter que resolver, mas só vai ele aqui. Vale a pena orar, né? Aí, olha, veja bem, né? Aí, quando eu olhei, aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu disse, mas ela me despachou, o voo não pode sair. Tá? Porque ela me despachou. Então eu cheguei na polícia, onde a gente passa as bagagens de mão, a Polícia Federal, quando eu olhei, estava a fila bem grande. Então faltava 15 minutos. E 15 minutos as portas do avião fecham. Aí terminei de ser atendido ali pelo pessoal da polícia e fui para o voo. Tá? Aí uma outra moça me atendeu e disse assim, o senhor vá bem rápido, porque as portas do avião já para estar fechadas. Eu estava esperando, porque sempre ele ficou chamando pelo nome, eu estava esperando chamar meu nome. Então eu fui para o voo. Tá? Então quando eu fui entrando no voo, né, aí eu levantei minhas mãos aos anjos do Senhor. Né? 3 anjos, um em cada asa deste voo. E aquela moça me olhando. Está escrito aqui, ó, os anjos de Deus estão a serviço. Aleluia. Glória seja. Hã? Meu, não tem jeito. Tá? Eu sei que até hoje aquela moça fica perguntando, tá? Por que aquele homem está orando? Entende?
É assim que Deus faz. Quantas vezes, tá? Quantas vezes pessoas vêm fazer o mal a você, e quando aquela pessoa vem fazer o mal a você, não vê só você, vê várias pessoas. É verdade. E quando você passa só, tá? Entende? Uma das vezes assim, só para você, eu estou falando de algo espiritual, tá? Quando eu morava lá num bairro chamado Pirambu, um bairro muito difícil, tá? Uma pessoa soube que eu estava naquela rua lá, né, falando, e essa pessoa se armou e foi lá para atirar em mim. O que é mais interessante para todo mundo, até mesmo isso para mim, eu não vi, ele também não viu. Então eu estava com a minha esposa, nós estávamos lá, aí de repente algo assim, ó, algo veio assim, ó, saia daqui agora. Eu olhei para minha esposa e disse, olha, nós vamos agora. E ela sabe. E ela, sim, então. E nós saímos. Nós passamos por esse homem, debaixo de um poste, com a luz acesa. Uma rua estreita. Não mais larga do que esse santuário. Nós passamos um pelo outro. E todo mundo disse, como foi que o Senhor não viu ele, nem ele viu o Senhor? E ele chegou lá onde eu estava, e chegou lá, e cadê ele? E deu uns tiros lá e tudo. Deus. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. O problema nosso é que nós queremos muito aqui, nos 5 sentidos. Nós queremos pegar, nós queremos ver. Entende? Nós queremos cheirar, nós queremos comer. Por isso que as coisas atrapalham a nós. Olhe para as coisas espirituais. E Deus, eu quero as coisas espirituais. Geazi estava ao lado de um profeta, Elias. Você está esta noite com esta mensagem. Entende isso? É a coisa se repetindo novamente. Amém, Jesus. Tá? Não, por exemplo, você já pensou? Eu não estaria preocupado se eu estivesse ao lado do irmão Branham? Eu não estaria preocupado se eu estivesse ao lado de Elias? Quanto mal, torrente, vulcão, seja lá o que for, se eu estivesse ali ao lado do profeta, eu estaria preocupado. Aleluia, Jesus. Hã? Vocês entendem isso? Quando nós estamos, eu não estou preocupado, minha irmã. Eu não estou com essa mensagem na minha mão, não. Eu estou com essa mensagem no meu coração. Amém, Jesus. Glória. Entende? Pode vir o que vier. Enquanto Deus, como disse o nosso profeta, enquanto Deus não terminar com você aqui, porque quem termina é Deus, não é Satanás. Satanás não pode tocar em nenhum de nós. Amém, Jesus. Tá? Nem a autoridade ele tem. Muito menos tocar em algum de nós. O irmão Breno disse, o meu inimigo sou eu mesmo. Quer dizer, o diabo é segundo, terceiro, seja lá quem for. Entende isso? Então quando você está com essa mensagem, pode acabar o que vier acabar. Mas Deus é quem termina com o conteúdo. Aleluia, Jesus. É Deus. E Deus é tão bom, meu irmão. Deus é tão maravilhoso para conosco, sabe? Não tem palavra para a gente expressarmos. Glória. Agora você pode imaginar como aquele profeta ou aquele Geazi se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e disse, olha, eu não vejo ninguém. Tá? Eu não vejo ninguém. Eu não vejo a minha cura. Ele está falando, mas eu não vejo a minha cura. Eu estava falando, não sei para quem, foi para um irmão. Foi para um irmão que nasceu uma menina chamada Raabe lá em Fortaleza. E essa menina,
ela foi desenganada pelos médicos que ela tinha que tomar isso há 2, 3 anos atrás, que ela tinha que tomar um leite, que cada lata de leite custava R$250. E eram 3 latas por semana. E o salário na época era uns 500 e pouco. Tá? Então, numa semana, o salário dele já ia tudo. Ainda ficava devendo. 5 mil pesos por semana. Tá? Então, em torno de 5 mil pesos por semana. E ela trouxe a menina e eu orei por ela. Tá? E eu orei por ela. E aquilo desceu no meu coração. Tá? Mas a mãe dela não conseguia ver que a menina estava curada. Tá? E a mãe dela vinha a mim, e o que é que eu faço? Quiseram ir à televisão para pedir esmola. Tá? Chegar lá, levar o caso à televisão, que a criança tem esse problema e tudo, tá? E que uma lata de leite é tanto. Entendeu? Aí eu disse assim, isso é muito interessante para vocês. Vocês têm coragem de ir lá na televisão, vocês têm fé de ir na televisão, pedir ajuda, pedir esmola. E vocês não podem ver que essa menina está curada. Mas pastor, tudo que nós comemos, ela põe para fora. Como ela está curada? Eu disse, abra seus olhos que você vai ver. E um dia uma senhora, ela foi para a consulta e uma senhora rica lá deu 7 latas de leite. Uma senhora rica, lá no hospital. Ela disse, pode pegar na minha casa. Lá eu tenho bastante, que minha filha tem esse mesmo problema. Minha filha já está quase adulta, tem esse mesmo problema. Pode ir na minha casa. E eu lhe dou. Ela deu. A Rabi ainda chegou a tomar 2 latas desse leite essa manhã. E quando até um dia a mãe está no culto e aquilo se abriu para ela, os olhos foram abertos, e ela olhou para mim, ela disse, minha filha está curada, está. E eu não sei se vocês sabem o que é baião de 2. Né? É um tipo de revirado, só que com feijão e arroz. Tá? E você pode pôr carne dentro dessas coisas, tudo, tá? E cozinha tudo junto. Tá? E ela disse, eu posso dar baião de 2, você pode dar o que você quiser a ela. E ela chegou em casa, deu comida à menina, tá? E até hoje a menina. Amém. Glória a Jesus. Entende isso? Às vezes precisa isso, meu irmão. Precisa isso vir, tá? E eu peço a Deus que algo venha também esta noite. Aleluia, Jesus. Entende? E ele disse, do mesmo modo é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui, hoje à noite, que tivesse poder de atingir seus olhos e dizer, olhe, encontra-se em volta desse tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da sua vida. Certamente que sim, Senhor. Às vezes você não pode ver isso com seus olhos naturais. Porém, você pode sentir o impulso disso. Algo perto. Um certo sentido que indica que algo está perto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não é como esse homem disse, não, o único pastor que está longe de mim é Jesus, não. Tá? Não é isso. Isso é um homem natural, isso é uma mulher natural. Tá? Tomé uma vez disse, deixa-me colocar minhas mãos ao seu lado. Era um discípulo. Tá? Era um discípulo. Ele tinha dito isso para os outros todos estavam crendo. Mesmo que Jesus ainda não tinha aparecido a todos. Mas Tomé disse, se eu não colocar, entende? Às vezes as pessoas precisam colocar as mãos, precisam poupá-lo para crer. Deus, ele é completamente sobrenatural. Jesus disse, porque me viste, creste? Quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram. Amém. Tá? Glória a Jesus. Escuta bem.
o irmão Branham estava em uma reunião e estava Billy Paul assim na recepção e outros irmãos, e chegou uma senhora numa cadeira de roda. E o irmão Branham estava lá do outro lado. E ele disse, Billy, a cadeira de roda. Aí Billy Paul olhou para um lado, olhou para o outro, viu a senhora na cadeira de roda. Ele disse, eu estou ouvindo a voz do pai. Aí novamente ele disse, Billy, a cadeira de roda passa pela parede. Aí Billy Paul ficou olhando. Estou ficando maluco. Billy, passa a cadeira de roda pela parede. Ele olhou para um lado e disse, não, eu estou ouvindo o pai. Ele se levantou, pegou a cadeira de roda e enfiou assim, ó. Às vezes você precisa ver para ter. E a senhora saiu pela porta, empurrando a cadeira. Aleluia. Entende? Eu não preciso desse corpo para me sair daqui. É verdade. Entende? Filipe estava ali, ó, andando, de repente o Espírito Santo toma ele e leva ele para outro lugar. Então você pensa que o corpo dele ficou ali? Não. Sentou-se lá na carroça, evangelizou aquele homem. Precisamos de mais vistas espirituais. É verdade, Jesus. Aleluia. Eu não estava lá no dia que aconteceu isso. Dessa senhora na cadeira, mas eu creio. Completamente. Sabe? Mas eu creio. Jesus disse, porque me viste, creste? Quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creram. Tais somos nós, hoje à noite, para todo aquele que crê, sem ter visto. Hã? Entende isso, irmãos? Amém? Glória a Jesus, amém. Não sei se eu vou dar de conta aqui. O irmão Branham diz, você só está tomando uma outra pessoa, diz. O que você aprendeu pelo intelecto, pelos sentidos, pelos 5 sentidos? O que você aprendeu pelos 5 sentidos naturais? Mas quando o 6º sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos os razoamentos destes 6 sentidos. Desses 6 sentidos, ou 5 sentidos. E o leva até esse 6º sentido, para fazê-lo crer em coisa que você não pode ver. Saborear, sentir, cheirar, ouvir, mexer com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo, porque você testemunhou isso. Não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você aprendeu por experiência. Amém. Faça suas experiências, como diz, em particular, no seu lar, na sua roça, no seu trabalho. Cada um de nós tem com que temos essa experiência com 6º sentido. Glória a Jesus. Entende isso? Irmão, nós temos que entrar numa loucura. É verdade. De chamar coisa que não está ali e aparecer ali onde você quer que apareça. Amém. Vocês entendem isso? Amém. Aleluia, Jesus. Procure ter sua experiência pessoal com Deus. Aí você vai poder testemunhar que Cristo existe. Amém, amém. Não razoamento. Tá? Os 5 sentidos ele vai só razoar na sua mente. O irmão Branham disse, se você ouve voz, ele disse, se ajoelhe, só se levanta ali quando você ouvir a voz aplausível dele.
Um vem e diz uma coisa, outro vem e diz outra coisa, outro vem e diz outra coisa. Deixa todas essas coisas, exclusive a sua mente. Deixe ela de lado. Quando a sua mente dizer uma coisa, diga não. Não, ela falar outra coisa, diga não. Até ela cansar de estar falando com você. Aí você vai ouvir Deus falando com você. Mas nós precisamos termos essa experiência com Glória a Ele. Deus. Amém? Amém, Jesus. O sexto, o que é para o sexto sentido fazer então? O irmão Branham, o que é para o sexto sentido fazer então, irmão Branham? Por que o sexto sentido vem? O sexto sentido vem por esta razão. Agora, o sexto sentido é a fé. Um super sentido. Agora, se o sexto sentido vem por esta razão somente, isto é, para fazer os 5 sentidos em você negarem qualquer coisa que seja contrário à palavra de Deus. Amém, Jesus. E você tem que negar o que você está vendo. O médico pode dizer, você está doente, mas o sexto sentido nega isso. Aleluia. Entende? Meu casamento está destruído. Os meus irmãos não falam comigo isso e aquilo outro. Isso é ambiente natural. Diga não, Satanás. Deus é o Deus de paz da minha família. Amém. Ele quebra todas as coisas. Graças a Deus. Você pode ver um filho ou uma filha, e você olha pelos seus olhos natural e vê que está tudo acabado. Mas você leva isso diante de Deus e diz, não, Satanás, está sob o controle de Deus essas coisas. Aleluia. E o sexto sentido traz de volta as coisas perdidas. O sexto sentido da restauração, irmão. Aleluia. Entende isso? Ou vocês pensam que Deus trouxe outros filhos para Jó? Nunca! Deus devolveu os mesmos filhos a ele. Aleluia, Jesus. Os mesmos filhos que tinha sido morto. Glória, glória. Se não pregar isso no meio do nosso lado, ele chama a gente de louco. Mas é loucura mesmo. Aleluia. Deus nunca disse na Bíblia que Deus deu outros filhos a Jó. Deus devolveu os filhos de Jó. Amém, é verdade, assim está escrito. Aleluia. Entende? Amém, glória. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Eu não entendo essas coisas. Eu poderia falar uma coisa aqui e você dizer, ele está louco mesmo. Aleluia. Tem um testemunho na voz de Deus lá no México. Glória a Deus. Aleluia. 2 irmãos estavam evangelizando. Foi na casa de um homem, de uma senhora, e essa senhora pensava que eles eram mormons. Glória a Deus. E ele disse que não, e deixou a literatura lá. Literatura com a foto do irmão Branham. Anos depois, aqueles irmãos retornaram ali. E aquela senhora queria saber. E tinha gostado e queria. Mas ela queria ver ela perguntou, cadê o outro irmão que estava com você? Eu disse, que outro irmão? Só veio nós dois? Não. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, misericórdia. E ela disse, este irmão que estava com vocês. Aleluia, Jesus. Eu não entendo isso, irmão. Eu não entendo isso. Quer me chamar de louco? Chama. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Antes de eu vir para cá, Misericórdia. uma senhora que eu batizei ela nas águas, uma ex-macumbeira. Tá? Ela disse que viu o irmão Branham nas nuvens e veio a ela. E ela disse, você volte. Ela se afastou-se. Volte lá
volte lá para onde você está. Fique com o pastor Demontier. Não saia de perto dele. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Eu posso falar de coisa aqui que você dizer que eu estou louco. Paulo disse Aleluia. isso. O irmão Brana viu coisa, tá? Que se ele falasse, haveria guerra no mundo. Aleluia. Saques e mais coisas. O problema nosso é que nós somos tão carnais. É verdade. Tão carnais. Tão carnais, igual agora, como estão me acusando, disse que eu não creio na ressurreição do irmão Branco. Isso é uma coisa, são coisas carnais. O pior é que nem me conhece. Aleluia, Jesus. Entende? São coisas carnais, são homens carnais, são homens que estão nos 5 sentidos. Entende? Glória a Deus. Aleluia. É diferente quando você vive pelo 6º sentido, pela fé. Fé. Olha só, o 6º sentido vem por esta razão somente. Isto é, para fazer os 5 sentidos em você negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Amém. É para isso que é o 6º sentido. Amém. As escrituras falam de destruir os arrazoamentos. E razoamento vem em nossa mente. Tá? Sempre contrário às coisas de Deus. Os razoamentos sempre contrários. É verdade. Sempre vamos ter decepções, irmão. Mas é impossível você ter decepção com Jesus. Ah, verdade. Graças, Pai. É verdade. Às vezes você pode olhar e ver as coisas estão destruídas. Não há mais como consertar. Você olha para a filha, olha para a filha, mas que você está olhando pelos olhos naturais. Geazi diz, nós estamos acabados. Tudo, eles vão nos matar. Agora você vem cá bem uma coisa. Certa vez uma mulher na Inglaterra disse o seguinte. Ela disse, eu enfrento qualquer exército do mundo. Tá? A rainha da Inglaterra disse isso. Eu enfrento qualquer exército do mundo. Tá? Ela é a primeira mulher que chama a mulher mais poderosa da terra. Tá? Ela tem botões ali na sua mesa que se ela apertar, 3 delas, essa terra velha pega fogo. Tá? Quando escuta, ogivas nucleares. Vocês sabem o que ela disse? Ela disse, eu enfrento qualquer exército do mundo, mas eu não enfrentarei um cristão de joelho orando. Geazi estava preocupado com todo o exército sírio. Ele estava esquecendo que ele estava ao lado de Deus. Verdade. Ah? Entende? Às vezes nós esquecemos que isso é Deus. Às vezes nós esquecemos que isso é Deus. Graças, Pai. Moisés era Deus para aquele povo. É, Ah? Deixa eu ver. na boca de Deus. Deixa eu ver aqui. O terceiro êxodo, ele diz: Deus e seu inimigo fizeram no natural. Então exatamente como Deus e seu inimigo estão fazendo no espiritual agora. Eles os mataram com morte natural, o que fizeram com os crentes antigamente, com os cristãos, com morte natural. Agora com morte espiritual. Vocês entendem isso? Agora com morte espiritual. Está vendo? Deus estava aprontando um homem natural, seu profeta, para ir ao Egito. E Satanás estava aprontando um Ramassés, seu homem natural. Veja, aprontando um homem natural. O quê? Para matar ou unir todos os egípcios e hebreus a fazer com que eles ainda os servissem. Tá? Então veja bem uma coisa. Quando
enquanto Deus não abre os olhos das pessoas no espiritual de Deus, você vai enxergar o espiritual de Satanás. É verdade. Alguém tem relógio aí? Aí ele diz: é por isso que estou tornando isso tão ridículo, ao chamar o grande profeta piedoso, com um rosto barbudo, porque ele deve ter sido uma coisa de aparência terrível, ao se pôr de pé ao lado de um sacerdote bem vestido, e chamar-se de homem de Deus. Olhe para ele, você podia ver a santidade daqueles sacerdotes, sabe, desses de hoje, todo polido. Tá? Esses sacerdotes, entre aspas, da mensagem de hoje, todo polido, bem falantes, como disse o irmão Branco. O irmão Branco disse assim: Deus nunca tomará um homem falante para conduzir sua noiva. Nunca. Escuta bem isso. O irmão Branco falou: Deus nunca tomará um homem falante, um homem intelectual para conduzir sua noiva. Amém. Não tem nenhum tipo na Bíblia. Olhe para ele. Você pode ver a santidade daquele sacerdote na mente intelectual. Você podia ver o turbante em sua cabeça, e o virado, e o efódio dependurado em seu peito aqui. Você podia ver o azeite da unção natural sobre a sua barba, descendo as bordas da sua veste. Você podia ver os fogos de artifício lá dentro, e todos os rituais em ordem. Agora, é a isso que a mente natural teria se inclinado. Sempre. Satanás, como Deus, está nos últimos dias agindo, tá? Em sua total plenitude no espiritual. Satanás tem tentado imitá-lo. E é isso que estão tentando fazer hoje. O olho, a porta da alma. Mas veja, o olho espiritual atrás daquele olho. Eles viram este velho de aparência barbuda ali de pé, cabelo no peito, e um grande pedaço de pele de ovelha enrolado em torno de si de couro, e um cinto sobre os lombos, com provavelmente descalço, braços magricelos e pelancas assim, e uma barba branca que caía cobrindo todo o seu rosto, e uma vara torta na mão, ali de pé. Mas o olho espiritual pôde ver o poder de Deus movendo-se ali, porque estava exatamente de acordo com a palavra. Não o que o intelecto vê, o que o olho espiritual vê. E o olho natural hoje vê uma igreja deslumbrante, um companheirismo com o prefeito da cidade ou outros mais da organização dessas denominações, e falha em ver o poder do Espírito Santo, quando ele pode ressuscitar os mortos, curar os enfermos, e como está vendo, eles olham e observam Hollywood nas suas televisões em casa, observam o povo na rua. Agora, o Egito não pode ver que Israel estava certo, ainda que o sangue de cordeiro estivesse na porta e na ombreira das vegas. As coisas que estavam acontecendo, havia um Ramassés intelectual ali de pé, que era contra um homem muito religioso e contra o Espírito do Deus vivo. Aleluia. E a mente natural só pode ver Ramassés, só pode ver demônio. Mas a mente espiritual viu a promessa e a viu se cumprindo. Bem, se Josué e Caleb puderam chamar aqueles amalequitas e heveus, jebuseus,
como se não estivesse lá, ainda assim 2 ou 3 ou 4 vezes o tamanho deles, e a mente natural, em carne e barné, quando os espias atravessaram, disseram, não podemos fazê-lo nós. Eles são demasiados. Bem, somos como gafanhoto ao lado deles. O irmão Brena diz assim, eu vou tomar uma coisa bem natural para vocês entenderem. Eu já fui visitar, já fui evangelizar em presídio. E quando era assim, no final da tarde, quando a visita está acabando, eu ficava olhando, e até mesmo assim quando eu estava conversando com alguns, mas sempre eu olhava para um que estava assim, olhando para um outro lado, e eu via ele olhando para o muro. Que era a muralha grande. Tá? Em Jericó eles olharam para a muralha. Como é que nós vamos ultrapassar ali? Como é que nós vamos passar ali? Aí eu fiquei pensando, eu digo, eu sei o que esse preso está pensando. Ele não está pensando como é que ele vai sair. Ele está pensando o que é que está lá do outro lado. Oh, Jesus amado. O irmão Branco disse, é por isso que nós não vencemos. É porque nós olhamos para a muralha, em vez de nós olhar quem está lá do outro lado da muralha. O que está do outro lado da muralha. Aleluia. A muralha, entende? Você veja bem, Josué e Caleb, eles vão lá e encontram homens que os dedos das mãos chegavam a 30 centímetros. Mas para Josué e Caleb, olharam para eles, disse, não, vocês podem até, vocês aí podem até ver que nós somos como gafanhotos diante deles. Tá? Mas nós vamos vencer, Deus entregou nas nossas mãos. Mas como o nosso exército, como só nós, tá? Um homem daquele ali mata 100, mas ele não estava preocupado com isso, ele não tinha visto isso, ele tinha visto, era a sua vitória. Tá? É igual uma história, o irmão Vitor me falando, eu achei até engraçado. Disse que um pai de família tinha 2 filhos, né? Aí, interessante, né? Um pai de família tinha 2 filhos. Então ele trouxe uma bicicleta para um, aí entregou a ele, né? Então, meu filho, essa bicicleta para você. Pai, eu vou cair, eu vou me ralar, vou quebrar meu braço, isso, aquilo, outro, sabe? Não tinha nem saído da bicicleta ainda, mas já tinha dito que tudo ia acontecer. E aí, o outro filho, o pai trouxe esterco de cavalo. Aí ele pegou ali naquele esterco, ele disse, papai, grande é o cavalo manga larga que eu vou ter. Entende? Vocês entendem? Tá? Ele não estava olhando para o esterco, ele estava olhando para o cavalo que estava. E ele não tinha ganhado o cavalo, ele ganhou o esterco do cavalo. Potencial. Meu irmão. Vocês entendem isso? O mundo está lhe dizendo não, o filho, o pai, sei lá quem for, está lhe dizendo não. Tá? Mas o irmão Branham disse, mas Caleb e Josué viram a promessa de Deus e disseram, somos mais do que capazes de fazer. Porque eles estavam olhando, Deus disse, eu vos dou a terra. Está vendo? A mente carnal não entende isso. A mente espiritual capta. Amém? A mente espiritual, vou parar aqui, não tenho mais tempo. Graças. A mente espiritual não pode ver. A mente carnal não pode ver José Brana como governador do Egito de hoje. Não pode. Então o que eles fazem? Eles roubam o trigo. E não podem ver. Oh Deus. Não podem ver a promessa de Deus. Eles não puderam ver e disseram assim, Moisés, só tu és santo? Nós também o somos. Sabe? Josué tinha dado uma volta no arraiá e chegou e encontrou todos eles profetizando.
Chegou para Moisés, Moisés, e aí, estão todos profetizando que é para o Ele disse, não, deixa. Todos eles eram. E todas as pessoas hoje, eles são espirituais. De um lado ou de outro, mas são espirituais. É verdade. Amém? Amém. Não deixe sua mente razoar com nada. Fique com a palavra. Lembre do que o irmão Brana disse antes da sua partida. Se colocar ao lado de Jesus Cristo nos dias de hoje, ele disse, é uma coisa horrenda, é uma coisa difícil, mas permaneça. Se ele disse que há um arrebatamento para nós, então há um arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé.